Eu conheci Milton Santos em 1978. Eu era aluno do Departamento de Geografia da USP, quando Milton Santos apareceu vindo do exílio, ou vindo do exterior. Ele tinha chegado ao Brasil em 1977 e ele foi convidado para fazer uma palestra lá. Ele não era professor da universidade, mas a palestra que ele fez naquela ocasião impactou muito os estudantes, os professores. Ele já era uma figura conhecida na geografia anteriormente. Todo mundo tinha muita curiosidade e ele voltou com um espírito crítico, com propostas de inovação da geografia. Então foi algo bastante impactante. Passado alguns anos, ele entrou no departamento de geografia. Ele entrou em 1983. E nesse período eu fui aluno dele. Cada vez um grupo, um conjunto maior de estudantes, nós fomos alunos dele na graduação. Alguns seguiram com ele na pós-graduação. Eu não segui, mas eu segui a obra dele e fiz um conjunto de trabalhos que tinha Milton Santos como referência. E ele chega no Brasil com uma proposição de renovação dessa disciplina, claro, já em diálogo com outros autores no exterior. E ele desenvolve uma carreira e um pensamento que vai ter isso como eixo central, a renovação epistemológica da geografia. Ele vai propor aí algo que é mais ou menos o seguinte, que é algo fácil de compreender, mas difícil de perceber. O espaço que nós vivemos, nós pensamos esse espaço normalmente como algo externo a nós, né? É como se nós fôssemos atores de uma peça, de um drama, e o espaço fosse o palco. O que Milton Santos vai elaborar, como eu disse, não sozinho, mas de uma maneira bastante criativa, é que este espaço pertence à nossa vida, isto é, às nossas relações sociais. O modo como a sociedade se organiza é condicionado pelo modo como fazemos o espaço. Então nós podemos produzir espaços humanos que favorecem as relações sociais, a integração, um comportamento democrático, ou espaços que selecionam, que segregam, que separam, e isso é a sociedade existindo, que é como se o espaço fosse o esqueleto, a estrutura vertebral da sociedade. Um segundo aspecto que se destaca é que Milton Santos desenvolveu uma teoria muito específica, ou muito interessante, criativa, sobre o mundo urbano. Até então, o senso comum pensava assim: se o país é pobre, não tem indústria, não tem uma economia muito desenvolvida, normalmente ele também, quase que naturalmente, ele também não terá uma estrutura urbana muito desenvolvida, muito menos cidades grandes. Só que a realidade que ele observava, e todo mundo já observava, é que os países, mesmo os países pobres, com diversos problemas de todos os tipos, tinham grandes cidades. Mesmo que a economia não fosse visível, mesmo que não houvesse industrialização. E aí ele estuda esse fenômeno e desenvolve uma teoria que ficou muito conhecida como a teoria dos dois circuitos internos da economia urbana. Ele mostrou que a própria cidade, pelo fato de existir, vai gerando uma economia que a mantém. A cidade, ela se autossustenta. As cidades dos países pobres e dos países ricos. Então essa foi uma segunda vertente do pensamento dele. E uma terceira, que é a que mais destacada por conta do período que estamos vivendo, é que ele, desde muito cedo, introduziu nas suas elaborações sobre o que é geografia, no próprio pensamento sobre o mundo urbano, a questão da técnica e da tecnologia. Ele achava que nós não podíamos pensar as sociedades e nem os espaços que construímos sem considerar os objetos técnicos e as idades desses objetos técnicos, a evolução das técnicas e da tecnologia. Ele morreu em 2000, no começo dos anos 2000, mas o trabalho dele já tinha muitos elementos interessantes para interpretar
o mundo digital, essa revolução digital que estamos vivendo. Ele já conseguia demonstrar o quanto a desigualdade se ampliava com o desenvolvimento desigual das tecnologias, o uso diferenciado disso. O pioneirismo dele neste aspecto está em associar tecnologia e espaço. No fundo pessoal do Milton Santos, lá no arquivo do IEB, dá para se notar o modo como ele organizava, como ele começou a coletar materiais, arquivar artigos, organizar seus manuscritos e principalmente organizar o que ele lia e o que ele ia ler. Então ele criou fichários que ele carregou ao longo da vida, ele deve ter levado para o exterior e trazido de volta. Fichários meticulosos com anotação, com fichinha por fichinha de livros que ele leu e de livros que ele leria também. E ali se notam duas coisas. Primeiro, desde o final dos anos 60, ele tem um projeto intelectual em mente. Ele não estava estudando aleatoriamente apenas para se formar, para ganhar um repertório, para depois ver o que ele ia fazer com isso. Não, ele já estava lendo e estudando material que lhe desse repertório para mudar a geografia, para estudar o mundo urbano, para estudar o mundo da técnica. Isso é visível no fundo pessoal dele, o modo como ele estruturou as coisas era notório que ele tinha essa coisa na cabeça, que não, posso garantir, não é comum. Há quem estude muito, quem escreva muito, mas não tem necessariamente esse projeto estruturado que vai perseguir ao longo da vida. E ele fez isso. Eu acho muito interessante conhecer este homem, não só pela qualidade da obra dele e do seu pensamento, é porque ele reúne certas características um pouco incomuns. Um homem que tinha muita autonomia. Ele era alguém que tinha um pensamento próprio, que diversificava o seu repertório. Ele estava em busca de entendimentos da realidade e não em se protagonizar dentro de uma corrente do pensamento, coisas do gênero.